está de volta. Ó, tá tocando. Aí para. E aí, como é que continua? Aqui a gente pode continuar agora. Mas você vai ter que acertar para poder continuar com a música daqui a pouquinho. É a nossa brincadeira, tá? Valendo CD da Graça Music. Telefone 0 operadora 11 33 37 5886. E quem eu tô recebendo aqui nos nossos estúdios agora, lembrando que você pode participar do nosso bate-papo ligando para nós. 0 operadora 11 33 37 5886 o telefone. Ou então você pode fazer sua pergunta, se você já é nosso seguidor, através do Twitter. Você ainda não pode se tornar nosso seguidor. Nós estamos lá como @ nosso programa tudo junto. Você faz a sua pergunta que a gente responde aqui ao vivo para você. Aliás, quem responde é o Dr. Alexandre Ribeiro, psicólogo clínico que está aqui. Tudo bem? Tudo bem, um grande prazer estar com vocês no nosso programa, com você particularmente, Jair. O prazer é nosso em recebê-lo aqui novamente. E eu gostaria que o senhor começasse introduzindo para nós o que é que a psicologia compreende como esse transtorno do pânico. Isso. O medo, na verdade, é um mecanismo muito positivo para nos defender de perigos e possibilitar a sobrevida no planeta. Muitas vezes há uma alteração nesse mecanismo, ou seja, eu começo a ter crises que seriam, teoricamente, o medo para me proteger, mas já não protege mais. Pelo contrário, passa a ser uma ameaça a mim mesmo. Aí, nesse instante, nós temos instalado o transtorno do pânico, que vai causar muito sofrimento e muitas limitações para as pessoas. O que é que desencadeia esse transtorno do pânico? Isso. Na verdade, quando nós olhamos, ouvimos ou percebemos algum estímulo, é como se o nosso cérebro, ele sempre decodificasse se aquilo pode ser ou não ameaçador a nós. Então, por exemplo, eu olho de repente uma baratinha. Eu digo, era uma baratinha, mata, higieniza, detetiza outra vez, acabou o problema. Outra pessoa olha essa baratinha e interpreta ela como francamente ameaçadora. Ela começa a transpirar, tremer, não é? Ter uma descarga de adrenalina no organismo e ela se vê perturbada. Ela interpretou aquilo como uma ameaça francamente perigosa para ela. Um outro exemplo, uma pessoa perde um emprego. Perdi um emprego, é difícil, mas eu vou me recolocar. Outro perde um emprego, começa a ter uma interpretação, pensamentos, acabou minha vida, agora eu não consigo mais me recolocar no mercado, eu vou ficar sem condições de sobreviver. A partir daí, o que acontece? Tem uma descarga de adrenalina, treme, passa medo, etc. Não consegue enfrentar a situação. Então, tudo está baseado na interpretação que eu dou à realidade, os pensamentos que eu tenho. No caso do transtorno do pânico, é uma pessoa como se você imaginasse um alarme numa casa. Ele está altamente sensível. Quer dizer, qualquer coisa do meio externo, ela interpreta como algo catastrófico, extremamente ameaçador, extremamente perigoso. Essa visão catastrófica da realidade vai fazer com que ela acabe desenvolvendo ataques de pânico. Mais do que isso, geralmente essa visão catastrófica, ela se retroalimenta, porque eu começo com um estímulo externo, podia ser uma fobia por barata, podia ser um medo de qualquer outra situação, mas depois eu passo a ter medo da reação que eu tenho no meu corpo. Então o pânico, ele nos remete muito a uma fobia, a um medo corpóreo. Então, deixa eu ver se eu entendi, doutor. Eu não vou passar pela barata simplesmente por causa dos sintomas. Eu não vou passar pela barata porque eu tenho também medo de sentir aqueles sintomas, é isso? Isso. Não é simplesmente pela barata, não, é por senão todo. Seria uma fobia específica, né? Entendi. Medo de barata. No caso do transtorno do pânico, é muito um medo da reação corporal. Por isso que as pessoas que têm pânico, geralmente elas desenvolvem um medo muito grande de ficar loucas, perder a razão. Segundo, um medo muito grande de morrer. Quer dizer, eu estou tendo um ataque cardíaco, eu acho que eu estou desenvolvendo um câncer, eu acho que eu não vou sobreviver, eu vou ter um derrame cerebral. Quer dizer, ela começa a catastrofizar esses sintomas físicos.
Quando, na verdade, transtorno do pânico não tem nada a ver com loucura, não tem nada a ver com esquizofrenia. Transtorno do pânico é um transtorno de ansiedade. É uma ansiedade muito alta, uma preocupação em relação às reações corporais muito grande, que o copo extravasa, a água cai. Nesse momento você tem uma crise de pânico, que realmente é assustadora para quem está vivendo. Agora, doutor, uma curiosidade. Isso é hereditário? Certa vez, conversando com uma pessoa, ela falou assim para mim: eu tive, a minha irmã teve, a minha mãe tinha, a minha avó tinha. Isso pode acontecer, doutor? Exato. Eu consideraria dois fatores. Primeiro, há alguns estudos muito interessantes que mostram alterações num neurotransmissor chamado serotonina no cérebro. Então, o encontro de um neurônio com outro se dá numa sinapse. E aqui é um conjunto de substâncias. Uma substância muito importante chamada serotonina. Pessoas que têm uma alteração nesse sistema da serotonina, outro sistema envolvido também está ligado à noradrenalina. Essas alterações químicas no cérebro, há alguns estudos que tentam identificar uma continuidade que estaria presente já numa carga de herança que você traria. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é o ambiente familiar. Quer dizer, um ambiente familiar onde se cria uma cultura o tempo inteiro. Cuidado, olha, vai acontecer alguma desgraça na sua vida. Olha, isso vai dar um acidente. Olha, presta atenção, se você perder o emprego, você não arranja outro. Quer dizer, uma cultura muito vulnerável, muito assustadora, catastrófica, que gera terror, ela é uma cultura que vai espalhar o transtorno do pânico. Então, vulnerabilidade, hoje se acredita em ciência, vulnerabilidade química, mais um ambiente, uma cultura vulnerável, com falta de confiança, segurança, positividade, isto vai redundar no transtorno do pânico. Então, peraí, doutor, uma questão psicológica pode fazer com que o cérebro faça com que o corpo dê sinais físicos desse transtorno, é isso? Exatamente. O que nós estamos descobrindo, cada vez mais, a década de 90 foi muito importante nos Estados Unidos, foi chamada a década do cérebro, onde se investiu muito na pesquisa. A palavra gera modificação química. Por exemplo, se eu assisto o teu programa e ele passa uma mensagem positiva, como sempre passa, positiva, de estímulo, você está liberando lá no seu telespectador que está assistindo certas substâncias, como endorfina, bem-estar. Agora, vamos supor que você faça um programa cheio de violência, que você mostre cenas altamente agressivas, você começa a liberar lá no seu telespectador adrenalina, cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, a palavra, ela produz, na verdade, alterações bioquímicas nas pessoas. Quando eu tenho uma visão catastrófica, ameaçadora, e eu começo a ter pensamentos muito negativos, de que eu estou vulnerável, vou sofrer uma ameaça, nosso cérebro, ele manda uma ordem para uma glândula que nós temos aqui atrás, chamada suprarrenal. E essa glândula, ela fala assim: puxa, a Jaque está sob ameaça, libera adrenalina, que é o primeiro mecanismo para tentar te proteger. Ora, a adrenalina, ela vai fazer o quê? Ela é um vasoconstritor da periferia do teu corpo. Mãos vão começar a ficar frias, pés vão ficar gelados, vai haver em toda a periferia do teu corpo uma vasoconstrição. Por quê? Porque se a Jaque sofreu uma ameaça física, ela precisa estar protegida. Eu não posso deixar uma oferta grande de sangue na periferia, dá uma hemorragia para ela. E aonde você concentra mais o sangue? Coração, aí é um vasodilatador, adrenalina. Coração, pulmão. Quer dizer, por isso que a pessoa, na hora que ela está com muito medo, com pânico, ela tem uma aceleração cardíaca muito grande, não é? E outra coisa importante, estou pegando você de exemplo já. Pode ficar à vontade. Se você